Bem, dando início então ao estudo da anatomia sacral, a gente divide o sacro em duas superfícies. A superfície que está na porção anterior do sacro, a superfície pélvica, a que está voltada para a pelve, e a superfície dorsal ou posterior, que está justamente na região posterior. E a gente imagina o sacro, então, como 5 vértebras fundidas. E essas linhas transversais, aqui mostradas, são então as linhas de fusão das 5 vértebras sacrais, S1, S2, S3, S4 e S5, tá? Essa região mais superior do sacro é a chamada a base do sacro, e aqui a região do ápice sacral. Agora, olhando o sacro pela sua base, o que a gente observa? Observa essa superfície aqui, que é o platô vertebral de S1, que justamente se articula com a L5, e aqui a região mais lateral, que é a asa do sacro. Na asa do sacro, essa superfície aqui, essa estrutura, é o que seria um resquício do processo transverso de S1. Então, essa aqui é a asa do sacro, e aqui essa superfície bem mais anterior da superfície do platô vertebral de S1 é o chamado promontório. Então, a asa do sacro e o promontório são duas estruturas que vamos entrar em detalhe para estudar a instrumentação nessa região. Bem, agora olhando a face posterior do sacro, a gente vê aqui que as estruturas, então, que seriam exatamente o que eram nas lombares, são a faceta articular superior e o processo transverso e o processo espinhoso, e aqui a lâmina. Só que como o sacro ele é representado por 5 vértebras fundidas, as mesmas estruturas vão estar representadas aqui de maneira fundida, tá? Então o que seria aqui? A crista sacral mediana corresponde justamente à fusão dos processos espinhosos, tá? Crista sacral mediana. Aqui, a faceta articular superior, que forma então a fusão das facetas articulares superiores, forma então a crista sacral intermédia. E aqui o processo transverso da S1, que formando então a fusão dos processos transversos, forma a crista sacral lateral. Então, crista sacral lateral, fusão do processo transverso, crista sacral intermédia, fusão das facetas articulares, e crista sacral mediana, formado pela fusão então dos processos espinhosos. Bem, aqui então, na região posterior, a gente pode observar que entre a crista sacral intermédia e a crista sacral lateral, encontram-se os forames sacrais, que são em número de 4, que são os forames sacrais posteriores, tá? Esses são reparos anatômicos que a gente vai estudar mais para frente, tá? Outra estrutura importante aqui que a gente tem que observar é justamente essa região aqui, que está localizada entre o processo transverso de S1 e a chamada face auricular do sacro, que se articula então, que é justamente a face da articulação sacroiliaca. E essa região é uma região que é bem deprimida, é uma fossa, é a chamada fossa crivosa. Por que fossa crivosa? Se a gente olhar aqui com cuidado, ela praticamente não tem osso cortical, e a gente vê um monte de furinho, que é justamente já a representação da porção esponjosa daqui do que seria o pedículo sacral. Então essa região vai ser importante mais para frente, a fossa crivosa, tá? Quando a gente estiver olhando então a radiografia. Agora, se a gente olhar a fossa crivosa, imaginar atravessando a fossa crivosa bem perpendicular aqui, a gente vai sair aqui na frente, na região anterior, na asa do sacro, que é a chamada linha terminal, tá? Então, uma porção mais ou menos no meio da fossa crivosa sai aqui na frente, na chamada linha terminal, que a gente vai ver mais para frente qual é a importância dela aqui. Bem, olhando então aqui agora, nessa região da faceta articular superior de S1 com o processo transverso, a gente vê aqui que na borda lateral da faceta articular superior, no finalzinho aqui
do processo transverso, existe essa pequena elevação que é chamada tuberosidade sacral. Por que ela é importante? Ela é importante por duas coisas. Se a gente vê aqui 1 centímetro lateral à tuberosidade sacral, a gente encontra o que seria, então, o ponto de entrada para a colocação do parafuso aqui na região que vai em direção ao promontório. E outra coisa seria, então, que a tuberosidade sacral pode ser utilizada como o ponto de entrada, então, também para a colocação do parafuso na asa do sacro. Tá? Então, recapitulando, a tuberosidade sacral ela é encontrada onde? Na face lateral, mais ou menos 1 centímetro abaixo da face lateral da faceta articular superior, no finalzinho aqui do processo transverso de S1. 1 centímetro lateral, a gente encontra o ponto de entrada para dirigirmos aqui, então, para a colocação do parafuso no promontório pelo pedículo de S1, ou na própria tuberosidade sacral, a gente pode, então, colocar o parafuso na asa do sacro. Então, essa é uma estrutura que a gente está começando agora a visualizar. Agora aqui, a gente observa os 4 forames sacrais posteriores. E qual é a importância deles? A importância é que a gente vai usar a borda lateral dos forames como o ponto de referência, então, para a colocação do parafuso em S2. Então, a gente olha a borda lateral dos forames, do primeiro e do segundo forame, exatamente a borda lateral, com um cruzamento com exatamente no ponto médio entre o primeiro forame e o segundo. Então, esse cruzamento seria mais ou menos 20 graus lateral e 20 graus em sentido cranial. Esse nos dá, então, a direção da colocação do parafuso na região do segundo pedículo, do pedículo de S2, do segundo pedículo sacral. Tá? Lembrar, então, aqui dessa região. Agora aqui, a gente vai olhar algumas coisas que estão aqui na superfície chamada superfície pélvica do sacro, na região mais anterior dele. Tá? Aqui nessa região lateral, a parte lateral do sacro, a gente vê que essa estrutura grande aqui é chamada asa do sacro, muito bem conhecida. Que justamente na asa do sacro a gente tem a superfície auricular da asa do sacro, que é justamente onde está localizada a articulação sacroiliaca. Tá? E na superfície, então, auricular, a gente vê que tem uma linha da superfície auricular, que é uma linha também da asa do sacro, que ela é mais horizontal. Chega nesse ponto, um ponto bem anterior, e a superfície auricular se torna mais vertical. E esse ponto, que é justamente a transição da face, da superfície, que é mais horizontal para mais vertical, esse ponto ele se reflete em uma linha imaginária que passa por essa região aqui e que se continua aqui nos ossos da pelve, e que é a chamada a linha terminal. É o que seria, então, a extensão ou a continuação a linha terminal, o que seria, então, a continuação da linha arqueada. E por que é importante a linha terminal? A linha terminal ela é uma linha que está conectando a articulação sacroiliaca nesse ponto mais anterior, na transição da superfície mais horizontal com a mais vertical, com o promontório. E é aqui que a gente tem o feixe vasculonervoso da região da pelve, que a gente vai estudar agora e ver qual é a importância, então, desse ponto aqui mais prominente com a linha terminal. Aqui, então, na região mais lateral da linha terminal, bem próximo à articulação sacroiliaca, a gente tem justamente encostado aqui na linha terminal, para baixo, a gente tem o chamado tronco lombosacral, que é um tronco que é formado por fibras de L4 e de L5, que está justamente nessa região, na região bem mais lateral da linha terminal na asa do sacro. E mais medial um pouquinho, a gente tem aqui a veia ilíaca interna.
A veia ilíaca interna, ela tem um curso aqui mais vertical aqui nessa região, tá? Aí chega na linha terminal, ela começa a ter uma direção mais inclinada e na junção aqui lombo-sacral, na porção bem lateral aqui, é que ela vai se unir com a veia ilíaca externa e formar a veia ilíaca comum aqui. Tá? Então é nessa região aqui importante. Então ela tem esse trajeto aqui, ela é mais medial aqui do que o tronco lombo-sacral. E na região bem lateral aqui, de L5, ela se une com a veia ilíaca externa para formar a veia ilíaca comum, depois a veia cava inferior mais aqui em cima. Agora aqui, na região bem mais medial da linha terminal, se encontra-se a artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca interna, ela é importante por quê? Porque nessa região aqui da linha terminal, que está quase encostando aqui na região do promontório, ela tem esse curso que é bem encostado aqui na superfície pélvica do sacro. E chegando bem próximo aqui para ter a mesma união com a veia ilíaca, com a artéria ilíaca externa. Então a artéria ilíaca interna nessa região aqui, bem lateral do promontório, ela é encostada aqui. E diferente das outras estruturas aqui que eu citei, ela desce aqui para a região da superfície pélvica, porém não encostando aqui nas estruturas, ou seja, e nessa região aqui, na região bem próxima da linha terminal com o promontório, é onde a artéria ilíaca interna está encostando. Então, quando a gente coloca o parafuso aqui na região do promontório, essa vai ser uma região que a gente tem que justamente evitar. Por quê? Se você for muito lateral no promontório e sair com a ponta do parafuso aqui nessa região, a gente pode então perfurar acidentalmente a artéria ilíaca interna. Bem, então, entrando agora nesses pontos importantes, que são justamente os trajetos que a gente tem que fazer para colocar um parafuso tanto na asa do sacro quanto no promontório e os cuidados que a gente tem que tomar. Então, imaginar aqui o trajeto que a gente vai fazer com o parafuso em direção ao promontório pelo pedículo de S1, a gente volta aqui àquele ponto que eu falei, que é justamente a tuberosidade sacral. Então a gente inicia a entrada 1 centímetro lateral à tuberosidade sacral e dirige aqui para o promontório. Mas, lembrando então, que nessa região bem mediana do promontório, existe a artéria sacral mediana. Ou seja, a gente tem que colocar o parafuso mirando não exatamente para o centro e nem muito lateral aqui no promontório, por conta da artéria ilíaca interna. Então, a gente imagina o trajeto, seria mais ou menos o que está desenhado aqui. Ele chegando próximo da cortical aqui, não saindo exatamente no centro e nem muito lateral aqui, que é essa borda lateral aqui do platô vertebral de S1, justamente porque aqui está a artéria ilíaca interna. Bem, entendido então as estruturas aqui da linha terminal, a gente pode delimitar então as chamadas zonas de segurança sacrais, ou seja, são as zonas de segurança chamadas zonas de segurança medial e lateral. A zona de segurança medial é a zona de segurança que a gente tem que se entender para colocar o parafuso no pedículo de S1, em direção ao promontório, que está localizado aonde? Justamente um pouquinho lateral a parte mediana do promontório e nem tanto lateral, que seria essa região aqui. Nem tanto superior e lateral, porque aqui é onde que a artéria ilíaca interna está encostada no promontório, e direção medial aqui. Essa seria a região da zona de segurança medial. Agora, vamos falar um pouco da zona de segurança lateral, que aqui foi desenhada com um lápis, que seria a porção mais anterior da zona de segurança anterior, é justamente a linha terminal. E mais ou menos 2 centímetros posterior e 16 milímetros medial forma essa região, a zona de segurança lateral, que aqui é uma região desnuda de todas essas estruturas que eu falei. Elas passam aqui da linha terminal para baixo, é uma zona mais perigosa onde estão as estruturas aqui. E se aqui o parafuso
atingir essa região e sair na cortical, aqui é uma região segura, porque as estruturas aqui, o tronco lombosacral, a veia ilíaca interna e a artéria ilíaca interna, daqui da região da linha terminal para a região mais posterior das do sacro, elas não estão presentes. Então essa região é a mais segura aqui, a chamada zona de segurança lateral. Bem, aqui então, como que a gente localiza essa zona de segurança lateral? É justamente nessa ponta da região que na face auricular é mais horizontal para a face mais vertical. Se a gente colocar aqui, então, o parafuso, direcionar aqui para a zona de segurança, a gente vai ver que a linha terminal está bem aqui. Então, quando a gente estiver olhando o raio-x, a gente tem justamente que fugir dessa região, dessa ponta, porque é a linha terminal. Tem que vir um pouquinho mais para cima, que a gente foge das estruturas aqui, nessa região. E a outra estrutura que a gente tem que lembrar, então, quando coloca na asa do sacro, é a lâmina, a fossa crivosa. Porque aqui a fossa crivosa vai aparecer no raio-x como uma região mais escura, porque não tem osso cortical. Então, lembrar dessas duas referências anatômicas na hora de colocar o parafuso na asa do sacro. Agora aqui, em relação ao parafuso na segunda vértebra, no pedículo da segunda vértebra sacral, então aqui já foi citado que a gente passa uma linha imaginária na borda lateral dos forames sacrais, de SI, o primeiro e o segundo forame, com uma outra linha que cruza o ponto médio entre a borda inferior com a borda desse forame com a borda superior desse forame. E a gente dirige 20 graus lateral e 20 graus em direção cranial. E a gente sai aqui então nessa região, que seria o que? A linha mais medial dos forames sacrais anteriores. Então o trajeto que faria é na linha lateral, uma linha imaginária lateral dos forames sacrais posteriores, atravessando até a linha mais medial dos forames sacrais anteriores. Esse seria o trajeto aqui. E nessa região, a gente pode ter alguns ramos da veia ilíaca interna, que podem estar aqui bem aderidos a essa região aqui. Então, na colocação desse parafuso, evitar realmente perfurar a cortical anterior. O ideal seria chegar bem próximo, mas não perfurar, para evitar qualquer tipo de acidente. Ainda aqui na região da linha terminal, a gente tem aqui, voltado mais para a esquerda, na região do sacro, o cólon sigmoide. E o cólon sigmoide, aqui entre S1 e S2, ele tem ainda uma porção de mesentério, que permite que ele ainda tenha um certo grau de movimentação. E a distância da superfície pélvica com o cólon ainda é de mais ou menos 1 centímetro, ou seja, aqui a perfuração intestinal nessa região é mais difícil, porque é uma região segura. Aqui na zona sacral de segurança medial, por quê? Porque do lado esquerdo o cólon passa por aqui, só que ele tem uma distância de mais ou menos 1 centímetro e ele ainda é protegido por mesentério e ele tem uma movimentação, o que torna difícil então a perfuração nessa região. Então, explicando e voltando que essa região aqui, inferior à linha terminal nessa região e medial para cá, é a zona de segurança medial, o que torna aqui essa região bem segura do promontório. Agora aqui, já colocado o tronco lombosacral, a veia ilíaca interna, a artéria ilíaca interna, ela tem um curso aqui nessa região, por sobre a veia ilíaca interna, dos dois lados, bem anteriorizado. Então, nessa região aqui do promontório e da linha terminal, a artéria ilíaca interna, ela não encosta na superfície pélvica do sacro, tá? Isso então é também importante. Então, nessa região aqui do promontório, a artéria ilíaca interna, ela tem um curso anteriorizado e por sobre, olhando de frente por sobre a veia ilíaca interna, não então encostando na superfície pélvica nessa região. Bem, compreendidas então essas estruturas aqui da linha terminal, a gente pode delimitar então duas zonas de segurança para a colocação de parafusos na asa do sacro e na região do promontório.
que seria então a zona de segurança medial, está aqui delimitada, e a zona de segurança lateral. Começar pela zona de segurança medial. Como eu havia dito então, nessa porção aqui, entre a linha terminal e o promontório, existe então a veia ilíaca interna que está cursando aqui para se juntar na região na borda lateral de L5 com a veia ilíaca externa. Então esse é o limite aqui lateral da zona de segurança medial. Por quê? Porque aqui nessa região encontra-se bem encostado a veia ilíaca interna. E bem na porção mais central aqui do promontório tem a artéria sacral mediana. Então essa região aqui, que não vai até a linha totalmente mediana do promontório, nem a porção superolateral do promontório. Ou seja, essa região aqui é a zona de segurança medial para colocação do parafuso, então, aqui no pedículo de S1 em direção ao promontório. Agora aqui, a gente vai falar da zona de segurança lateral, que é a zona de segurança para onde o parafuso que vai ser colocado na asa do sacro tem que ser direcionado. Então aqui é justamente a sua borda anterior da zona de segurança lateral, que é justamente a linha terminal. A porção lateral da zona de segurança lateral é a articulação sacroiliaca. E a porção posterior é 2 centímetros posterior à linha terminal. E a porção medial é de mais ou menos 16 milímetros da articulação sacroiliaca em direção medial. Essa então é a zona de segurança lateral. E por que essa é a zona de segurança? Porque, como eu havia dito aqui, o tronco lombo sacral ele desce aqui nessa direção e justamente aqui na linha terminal para baixo é onde ele tem contato com a superfície pélvica do sacro. Mesma coisa aqui, a veia ilíaca interna nessa região. E nessa porção aqui, ela é desnuda de estrutura neurovascular. Então aqui vai estar passando o músculo psoas e aqui então é uma região que pode ser direcionada com bastante segurança o parafuso na asa do sacro.